Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos refletir sobre algumas situações, como por exemplo, dinheiro na relação, quando a falta dele, né? Então, quando entra o dinheiro, falta de dinheiro, a mesmice na relação, começa a achar que a relação está ficando sempre na mesmice, desconsideração. Quando começa a fazer joguinhos, sabe quando começa a fazer joguinhos no relacionamento? Querer reduzir a outra pessoa, ninguém vai gostar de você como eu gosto, sabe? Coisas do tipo. Como a gente tem que olhar essa situação? E por fim, uma situação importantíssima. E aí, caso então a relação termine, e aí a pessoa, né, que a gente terminou com ela, depois ela se sente ofendida e aí ela começa a querer reduzir a gente, começa a querer nos diminuir. Como que a gente vai se deixar diminuir? Importantíssimo. Portanto, assiste aí até o fim, acompanhe, que é tudo isso que a gente vai tirar desse e-mail que está vindo por aí. Portanto, roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Gente, através do livro, você vai encontrar tantas e tantas reflexões e situações que vão te ajudar a questionar se de repente você não deixou seu amor próprio, de lado, hein? E aí começou a desenvolver carência, dependência emocional, né? Ciúmes exagerado, olhando sempre o outro como propriedade sua, querendo mudar alguém, sendo que ninguém muda ninguém, enfim. Quantos conceitos e quantas coisas dá para tirar daqui de situações erradas que a gente conduz a nossa vida, justamente porque o amor próprio é que começou a ficar abafado, escondidinho dentro de nós. Tá lá, ele está dentro de nós, mas ele está escondido, debaixo de muitas camadas. Meu novo livro é vendido apenas através do meu site, www.andremassolini.com.br. Justamente porque é vendido através do meu site, você recebe ele aí na sua casa, com dedicatória, com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dela que diz assim: Olá André, tudo bem? Tudo? Gostaria que você me ajudasse com minha história. Peço apenas que não me identifique, imagina. Eu tenho 22 anos e tive um relacionamento de 3 anos e 8 meses com uma pessoa de 25 que conheci na empresa que trabalhava. No primeiro ano estava tudo bem conosco, saíamos para vários lugares, ele me ligava todos os dias e chegávamos a ficar horas no telefone conversando. Enfim, estava tudo bem. Porém, passado um tempo, ele resolveu comprar um carro e, mesmo sabendo que financeiramente não poderia arcar com estas despesas, pois ganhava pouco, pegou um empréstimo no banco para comprar o veículo. Nossa. Tá, por isso que eu falo, aí uma área acaba afetando a outra. E é por isso que eu falo, às vezes a gente faz cada coisa, né? Não tenho a quantia suficiente para arcar com despesas. Sendo que, na verdade, aí eu pego um empréstimo, você empresta 30, por exemplo, sei lá, né? Emprestou 30, no final do empréstimo você vai pagar 60 ou mais, dependendo de quantas parcelas e taxa de juros que foi nisso. Vou pagar 60 e depois, se você for vender, você vai vender por 15. Então, olha o tanto de dinheiro que a gente perde. Foram cerca de 2 anos vivendo, digamos, de que apertados. Ele não me levava a nenhum outro lugar que não fosse por perto, e quando eu mostrava algum outro passeio que poderíamos fazer sem gastar muito, no final de semana, pois era o único dia que tínhamos folga, sábado ou domingo, era sempre a mesma resposta. Sempre queria ficar ou na casa dele ou shopping. Todas as vezes que íamos ao shopping, cinema, eu sempre arcava com minhas despesas e tinha vezes que até pagava as coisas para ele. Não, você arcar com as suas despesas não tem nada demais. Acho que a gente tem que quebrar com essa história de que o homem tem que pagar as coisas para a mulher. Não é verdade? Então vamos, né, parar com isso. Eu acho que isso aí não é indicativo de romantismo. Ah, o homem paga as coisas para a mulher. Isso não é indicativo de romantismo, hein? Passado um tempo,
Começamos a discutir muito, pois eu não tenho muitos amigos com quem sair. E sempre tive muita vontade de passear, ir a teatros, parques, etc. E todas as vezes que eu questionava ou falava que queria sair mais da mesmice, nem que fosse ir em algum restaurante diferente, ele sempre me dizia que eu só queria ir em lugares para gastar e fazer status nas redes sociais e que ele também queria viajar e eu sempre criava empecilhos para isso. Mesmo eu sempre dizendo para nós fazermos um bate e volta na praia ou irmos a outros lugares como São Roque ou Paranapiacaba. Cheguei a fazer listas com lugares baratos para irmos e ele simplesmente dizia a mesma coisa. Enfim, os finais de semana eram resumidos a ficar na casa dele ou no mesmo shopping. Brigamos muito por causa disso. Por muitas vezes durante as discussões, ele sempre jogava coisas na minha cara, fazendo com que eu me sentisse a errada da história, e sempre que eu tentava terminar com ele, ficava fazendo um joguinho na minha cabeça. Você não vai arrumar ninguém que goste de você de verdade, porque ninguém vai aguentar esse seu jeito como eu aguento. Qualquer outro cara que você tentar arrumar vai querer só transar com você. Bom, ainda bem que, pelo menos agora, né? Não sei se no momento você conseguiu perceber que era um joguinho. Gente, quando alguém começa isso, a gente já tem que dar um corte, hein? E essa história de que então você nunca vai encontrar alguém que te aguente como eu aguento. Não, então você está me aguentando, você está me suportando. Então, primeiro, você não tem que me suportar. O que você tem que me aguentar? Qual é a coisa que você está aguentando? Gente, a gente tem que rebater com diálogo e o questionamento. Então, o que é que você está aguentando? Qual comportamento meu está sendo tão insuportável para com você? Então, você está fazendo uma caridade de permanecer ao meu lado. É uma caridade. Eu tenho que, né? Eu tenho que me dobrar diante de você. Oh, muito obrigado por esse prato de sopa que você está me dando. Entendeu? É mais ou menos isso. A pessoa faz. É jogo, tá certo você. Só que agora que você tá me falando que é joguinho, quando você tá me mandando e-mail, então não sei, eu não li ainda daqui para baixo. Será que a relação já terminou? Será que só quando a relação termina que a gente percebe que a pessoa tá fazendo joguinho? A gente tem que perceber o joguinho enquanto ele tá sendo feito. Para que aí a gente consiga ter postura diante dele. Entendeu? Posicionamento diante dele. Geralmente a gente só vai perceber depois, né? Aí a gente começa até a se culpar. Ah, por que que eu não percebi isso antes? Por que que eu não... Entendeu? Por isso que a gente tem que perceber enquanto está acontecendo. Então ele fazia esses joguinhos, né? Coisas desse tipo. Eu sei que para quem está de fora é fácil de perceber, mas é como se eu não conseguisse pôr um ponto final nisso. Antes disso, ele havia parado de me ligar e quando eu ligava, sempre caía na caixa postal. Ele não retornava as ligações, sempre me respondendo por WhatsApp, perguntando por que havia ligado para ele. Cara, como assim? Por que você ligou para mim? Porque você é meu namorado. Um dia questionei por que ele não me ligava mais, e ele me disse que era porque eu não estava merecendo que ele me ligasse, o que me deixou muito triste com ele. Nossa. Ah, você não está merecendo que eu te ligue, ou seja, você não merece minha atenção. Me parece aquelas empresas que colocam a fotinha do funcionário do mês, né? Não, você não merece, entendeu? Merece. Merece minha atenção agora não, tá? Daqui a pouco te dou um joinha. Ó, se esforça aí, quem sabe você começa a merecer. Aqui, ó, o gostoso aqui, ó. Hein? Delícia. Ai, quem sabe? Ai, que horror. Ai, gente, como que pode, né? Ah, tá. Então, meu Deus, eu vou ter que me esforçar ao máximo, para merecer você. Oh, não é mais ou menos assim? Que complicado, né? O duro é o que ela falou. Às vezes, quando a gente tá dentro, a gente não consegue enxergar. Por isso que eu tô falando, a gente precisa enxergar a hora que tá acontecendo. Porque a hora que tá acontecendo, a gente consegue ter postura. Durante a semana, ele falava comigo normalmente, mandava mensagens, era carinhoso. Porém, chegava perto do final de semana e começava a me dizer como estava endividado com o carro,
pois tinha que trocar alguma peça do mesmo, reclamava da família dele que só gastava o dinheiro dele, ou seja, aí já começava a buzinar na sua cabeça para não ter perigo de você, de repente, querer ir para algum lugar, querer ir para um restaurante, né? Aí já começava a buzinar. Cara, não precisa buzinar. É só falar, não tenho. Vamos para tal restaurante? Ah, linda, não tenho, né? Não dá. Eu comprei o carro, tal, era o meu sonho. Hoje me arrependo, deveria ter feito, né, uma reestruturação financeira na minha vida antes de eu entrar em parcelas desse jeito, mas agora fazer o quê, não é? Do que ficar sempre nessa mesma coisinha. Tá vendo, gente? Falta a gente ter um diálogo melhor, né? Colocar mais qualidade na forma como a gente dialoga. E todas as sextas-feiras, ele sempre arrumava uma forma de discutir comigo, dizendo que se não saíamos, a culpa era minha e que eu sufocava ele porque ele queria ir para jogos de futebol com os amigos e que eu sempre reclamava dele não estar indo me levar para passear, fazendo com que nós brigássemos e às vezes nem nos víssemos no final de semana. Enfim, foram meses dessa forma, até que um dia eu me vi esgotada mental e fisicamente, não suportava mais aquela situação. Até que certo dia havia combinado de ir ao cinema com uns primos e resolvi convidá-lo. Liguei, mandei mensagem e nada dele me atender. Ai, que ódio, né? Como íamos comprar os ingressos pela internet, precisava que ele me dissesse antes se queria ir ou não ao cinema. Então mandei a mensagem: Vamos comprar os ingressos pelo site e se você quiser, compra lá na hora que te esperamos. Pronto. Foi o suficiente para ele me mandar mensagens horríveis dizendo que eu não o convidei direito, que se eu quisesse que ele fosse, teria comprado para ele no site e outras coisas horríveis. Ah, nessa hora ele respondeu sua mensagem. Enquanto você estava mandando mensagem, ligando, nada. A hora que você manda essa mensagem, aí ele se sente ofendidinho. Essa mensagem ele viu, as outras não. Ah, vai catar coquinho. Ah, vai pentear macaco. Ah, dá licença, vai. Para, hein? Aí foi a gota d'água para mim e coloquei um basta nisso, por mensagem mesmo. Sei que foi errado terminar desta forma. Me arrependo disso, mas me senti muito liberta após o término. Ah, eu também me sentiria. Jesus, eu tô sufocado só de ler. Imagine se libertar, né? De um trem desse. Como se houvesse tirado um peso de minhas costas. Nos dias seguintes, ele começou a me procurar, dizendo que me amava e queria voltar. Porém, eu sempre dizia que não queria mais e que estava decidida. Encontrei-me com ele, falamos por telefone e eu disse em todas as vezes que não dava mais. Depois de algumas semanas, retomei a amizade com um colega de faculdade, começamos a conversar e senti algo a mais por ele. Saímos algumas vezes e tivemos bons momentos que não tive em quase 4 anos de namoro. Você tem que entender também, minha querida, que você estava fragilizada. Então precisa tomar cuidado, hein? Eu saio de uma relação totalmente sufocada. Saio para respirar. Ai, que delícia, né? Respiro aliviado. Aí, meu Deus do céu, tudo é novidade agora aqui para mim. Então eu começo. Nossa, eita, Então, cuidado, hein? Nesses momentos de fragilidade, é melhor a gente se reestruturar do que então ver muita graça em alguém já super projetar uma coisa com uma outra pessoa também, hein? Não, a gente sai de um problema e entra em outro, que num primeiro momento a gente não acha que é problema. Pode se tornar depois, porque pela maneira como a gente entrou. A gente entrou muito mais pela fragilidade que a gente estava do que, né, pela tranquilidade. Entende? Eu estou bem comigo mesmo, me reestruturei, me reorganizei. Estou dizendo que eu não posso dar uns beijinhos aqui e ali, entendeu? Mas só não vá projetar já. Oh. Porém, mesmo não namorando mais, meu ex ficava me mandando mensagens pedindo para voltar, e-mails, chegou até mandar flores na minha casa. Ah, agora ele tem dinheiro para gastar com flor. Mas eu já estava decidida, não queria mais ser infeliz e não confiava mais. Até que um dia ele ligou na minha casa e começou a dizer coisas horríveis, dizendo que me viu com outra pessoa, que eu o traí, que eu estava com ele pensando em outra pessoa. Disse até coisas da minha fé.
Porque provavelmente ele sabia que ia mexer, né? Pegou no ponto fraco. Enfim, só faltou me chamar de puta. E isso me deixou super triste. Sei que não foi honroso de minha parte terminar por mensagem, mas não o traí e agora sinto um nó na garganta e uma insegurança terrível para novos relacionamentos. Por favor, me ajude a me libertar desse sentimento, pois não quero sofrer mais. Observação: admiro muito seu trabalho, é maravilhoso o que está fazendo por nós que estamos sofrendo. Obrigado. Ô, minha querida, eu que agradeço por suas palavras, pela participação. Nossa, você vê que coisa, gente? Se libertou, mas ao mesmo tempo bastou o cara ligar e falar, eu me reduzo àquilo que ele fala. Olha que coisa! Olha como nós somos, né? Nós somos uma caixinha de surpresa de fato. Então, veja bem, gente, presta atenção. Cara, olha tudo que você, por exemplo, nesse caso aqui, minha querida, olha tudo que você relatou desse cara. Toda a desatenção que ele tinha para com você. Certo? Olha toda, presta atenção nessa palavra, que essa palavra vai ser importante. Olha toda a desatenção que ele tinha para com você. Por que que agora você vai ter tanta atenção ao que ele lhe disse? Você, inclusive da minha fé, de não sei o que, escuta, eu sei que às vezes o julgamento que as pessoas fazem de nós nos magoa, não é? Nos chateia. Então, principalmente no primeiro impacto, eu que o diga, né? Eu que tô com a cara a tapa aqui, não é? Para não sei quantas mil pessoas todos os dias. Então, eu que o diga. Então, o julgamento errôneo que as pessoas fazem de nós, num primeiro momento, pá, nos chateia. Porém, quando você, então, diante da opinião alheia, diante do julgamento da pessoa acerca de quem você faz o mergulho e percebe, tá, a pessoa disse que eu sou isso, isso e isso. Porém, quem eu sou? Eu sou assim, assim, assado. Ou seja, não corresponde a nada. Ainda mais numa situação como a sua, que você teve uma história ao lado dele e você sabe que, na verdade, em que momento ele quis vir te ofender? A hora que ele sentiu o ego dele ferido. Então, quer dizer, a hora que ele sente o ego dele ferido, ele se sentiu ferido e ele quer o quê? Atacar. E agora, eu vou permitir que uma pessoa que está se sentindo ferida por causa que mexeu com o ego dele, que nunca me deu atenção, eu sempre quis estar ao lado dele, né? Ele não ligava, fazia nada, nada. A hora que agora, então, eu caio fora, depois de tanto tempo aguentando aquilo, cheguei no meu limite e as pessoas boas também têm os seus limites. Às vezes a gente acha que, né, eu nunca posso, a pessoa boa nunca chega no limite. Pessoa boa não pode dizer chega, sabe? O quê? A gente pode e deve dizer chega. E todos nós temos os nossos limites, então chega. Pessoas boas também dizem chega. Então, meu bem, você fez de tudo por aquele relacionamento, por aquela relação, fazia, não sei o que, não tinha consideração, tentava. O cara não tava nem aí pra você. Vamos dizer o português correto? O cara tava cagando e andando pra você. Agora, você tem que agir com reciprocidade para com ele. Você tem que estar cagando e andando porque ele falou para com você. Porque ele falou justamente na tentativa de querer te reduzir. E você vai permitir que isso aconteça? Você vai permitir que um julgamento errado mexa na forma como você se vê e mexa, portanto, na forma como você vê relacionamentos daqui para frente? Não, né? Então, além dele ter agido como agiu enquanto estava comigo, agora eu vou deixar ele agir desse jeito enquanto nem está mais comigo? Ele tem problemas, então ele que resolva os problemas dele. Agora, eu não vou permitir que ele me cause problemas. Ele tem problemas, então ele que fique com os problemas dele. E eu não permito que ele me cause problemas. É assim, quando a gente olha dessa forma que a gente começa a colocar as pessoas nos lugares delas e nós permanecemos no nosso. Simples, desse jeito. Sabe, o raciocínio é simples. Na hora da gente aplicar pode ser um pouco mais, né, complicado, mas quando a gente tem esse raciocínio e esse
propósito, a gente pode se sentir baqueado um pouquinho e tal, não sei o quê, mas o processo é mais fácil quando a gente tem todos esses princípios orientadores na nossa vida. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, divulgue o vídeo em grupo de WhatsApp, dê like se você gostou e me siga lá no Instagram, no Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.